Olá pessoal, como vocês estão? Gente, hoje é a nossa 8ª aula e conforme nós havíamos combinado, hoje nós vamos aprender a fazer, combinado na última aula, né? Hoje nós vamos aprender a fazer um trabalho quadrado, né? Nós vamos aprender a técnica para trabalhos retangulares, certo? Trabalhos quadrados, trabalhos retangulares também. Então, nós vamos aprender a como fazer um quadrado, um retângulo aí, sem que o trabalho entorte, né? Fique irregular, certo? Então, nós vamos aprender algumas técnicas aí, alguns detalhes, para que a gente possa produzir um trabalho perfeito. E a ideia é que isso já nos ajude aí na produção do nosso tapete, tá? Que é o objetivo do nosso curso, né? Essa é a 8ª aula do nosso curso básico de crochê fácil, que nós estamos aí aprendendo o básico do crochê, né? Nós já aprendemos diversos pontos, certo? Algumas técnicas, né? E hoje nós vamos aprender então essa técnica do quadrado perfeito. Além disso, na nossa última aula, nós vimos, aprendemos um ponto novo, né? Que é o ponto picô. E aí, no final da aula, nós não desenhamos o símbolo do ponto, né? Como no nosso curso a gente está aprendendo a prática e a teoria para podermos ler gráficos, então a gente não fez o desenho, né? Acabei esquecendo de fazermos o desenho, certo? Então no finalzinho dessa aula a gente faz o desenho do ponto picô, perfeito? Como eu havia prometido aí na aula de número 7, na nossa 7ª aula. Ok, pessoal? Então vamos lá, lembrando que o objetivo do nosso curso de crochê básico para iniciantes é que a gente consiga ao final do curso aí, já estamos chegando ao final do nosso curso, né? Produzir um tapete como esse, tá? Um tapete simples aí, básico, com aquilo que nós aprendemos no curso, tá certo? O nosso curso, como eu disse, é um curso de crochê básico, tá? Para aprendermos os pontos essenciais do crochê. Então, assim, futuramente a gente vai dar continuidade aí para um curso de crochê intermediário, perfeito? Então, vamos lá, sem mais delongas, Hoje nós vamos utilizar uma agulha de 3,5 mm, perfeito? E um barbante número 6. Eu estou utilizando aqui esse barbante aqui, número 6, uma agulha de 3,5 mm, certo? E por hoje é isso. Então, vamos iniciar aqui com 10 correntinhas, tá? Nós começamos com a laçada inicial, lembrando que é a nossa primeira aula e se você ainda não sabe como fazer uma laçada, um anel mágico, a gente ensina lá na nossa aula número 1, perfeito? Então vamos lá, eu vou começar aqui com a laçada inicial. Então já começando aí, pessoal, as dicas, né? A sua laçada, deixe ela um pouquinho larga, tá? As correntinhas devem ser as mais largas possíveis. Então por quê? Para que o seu trabalho não entorte, tá? Então, se você tem um ponto um pouquinho mais apertado, tente fazer um pouquinho mais largo as suas correntinhas aí, para que o trabalho tenha uma boa finalização, certo? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, aqui tem mais um detalhe importante. Vamos fazer mais uma correntinha, então vamos fazer um total de 11 correntinhas, tá? 11 correntinhas, perfeito. Veja que aqui atrás do ponto, ó, de cada correntinha, atrás de cada correntinha, a gente tem uma lombadinha aqui, ó, uma alcinha aqui em relevo, tá vendo? Aqui eu tenho uma correntinha frente, atrás eu tenho essa
as lombadinhas aqui. Nós vamos fazer o nosso ponto aqui, nossos pontos baixos aqui. Por quê? Porque o início do seu trabalho vai ficar igual ao final. Quando você terminar, o trabalho fica assim, como você começou. Então, a gente vai fazer os pontos aqui, ó. Nós vamos virar aqui a nossa correntinha, veja, certo? Eu vou pular esse primeiro ponto, ó. Eu tenho uma correntinha aqui, sem contar esse que está na agulha. Então, eu tenho um, eu vou vir na segunda, aqui na parte de trás da segunda, eu vou pegar essa alcinha aqui, certo? E vou fazer aqui um ponto baixo. E eu vou fazer isso por todas as correntinhas, pegando essa alcinha aqui de trás, ó. Segundo ponto baixo. Sempre fazendo um pontinho mais largo, certo? Para que o trabalho não entorte. Então, por isso a importância de fazer as correntinhas iniciais bem folgadas, certo? Para que a gente consiga pegar essa alcinha depois, ó. Se você faz a correntinha mais apertada, você já não consegue pegar aqui. Fica mais difícil e acaba entortando, tá? Então, essa dica aí é bem importante, já para o trabalho começar certinho. Então, vamos lá. Aqui nós vamos ter um total de 10 pontos baixos, tá? É importante a gente sempre contar também. O crochê é muito importante a gente contar os pontinhos, certo? Então, vamos fazer aqui o nosso último ponto baixo, aqui a alcinha de trás, ó. Perfeito? Então, veja, eu fiz a minha primeira carreira, vamos contar, ver se deu certinho. 3, 6, 9, 3, 6, 9, 10, certo? Vou virar o trabalho, certo? E aqui eu vou fazer uma correntinha para subir, ó. Agora, na segunda carreira, eu não vou fazer ponto aqui nessa primeira correntinha de base. Eu vou pular e fazer nessa aqui, certo? Isso também é muito importante. Vamos lá. Diminui a laçada aqui, pulo aqui, faço aqui, pegando as duas alcinhas do ponto. Faço um ponto baixo, certo? Vejam. Então, eu vou fazer um ponto baixo em cada ponto de base agora, até o final da minha carreira. Sempre contando os pontos, 3, 6, 9 e 10. Fiz aqui o meu último ponto baixo, certo? Olha lá. Perfeito? Agora nós vamos virar o trabalho. Faz uma correntinha aqui para subir. Novamente, eu vou vir aqui no próximo ponto de base. Vou pular esse da base, essa correntinha que eu subi já vai valer como um ponto baixo, certo? Então, eu venho aqui no próximo e faço outro ponto baixo. Vou seguir aqui na terceira carreira com pontos baixos até o último ponto de base, perdão. Então, um ponto baixo em cada ponto de base, certo? Ok? Tentando fazer sempre os nossos pontos sem apertar. Então, aqui agora tem uma outra dica bem importante. Para que o nosso trabalho fique retinho nas laterais, a gente vai, ó, veja que no último ponto, deixa eu soltar aqui a laçada. A gente tem essa alcinha de trás da correntinha e temos essa aqui na frente, ó. Certo? Então, veja. Eu vou pegar essa da frente, certo? Só a alcinha da frente para fazer o último ponto baixo. Então, vamos lá. Ok? Veja. Eu viro o trabalho,
faço uma corrente. Isso eu vou repetir agora em todas as carreiras, vou finalizar sempre assim, pegando essa alcinha da frente só, tá? Aqui eu vou pular o ponto e fazer no próximo aqui um ponto baixo. Um ponto baixo em cada ponto de base, sempre tentando fazer pontinhos mais largos, tá? Para que não repuxe o trabalho. Vejam. Então, chegando aqui no último ponto, eu vou fazer pegando só a alcinha da frente do ponto, tá? Aqui, essa aqui, ó. Então, eu venho aqui e faço um ponto baixo aqui. Perfeito? Fazer um ponto baixo um pouquinho mais apertado, como o meu ficou bem largo, né? Então, vamos lá. Certo, gente? Eu viro o trabalho, ó lá, vou virar o trabalho e subo uma corrente. Pulo o ponto aqui, primeiro pontinho de base, espacinho, passo no próximo. Vão contando aí, é um total de 10 pontos baixos, certo? Deixar o meu barbante aqui. Ó, então eu estou aqui agora no meu último ponto. Vou pegar só a alcinha da frente, certo? Que é essa aqui. Vejam. E vou fazer aqui um ponto baixo. Certo, gente? Ó. Ok? Então, geralmente a gente vai usar essas duas laterais aqui para fazer a parte de dentro do trabalho, né? Porque essa lateral aqui, ela fica mais retinha, então a gente pode usar aí para qualquer trabalho. Agora eu vou mostrar um para vocês, um já pronto, ó. Vejam, certo? Que eu fiz. Então, a gente tem aqui, ó, um quadrado perfeito, ok? Então, você pode usar essa técnica aí para qualquer trabalho retangular, seguindo essas dicasinhas assim dos finais de carreira, também do início, iniciar sempre as correntinhas com uma folga, ok? Subir aqui, pular sempre uma correntinha para iniciar a segunda carreira, pegando a parte de dentro para que o seu trabalho, ó, veja, o final vai ficar idêntico ao começo, ó lá, certo? Então, a gente pega na alcinha de trás da correntinha para dar essa finalização aqui, ó. Perfeito? Então, se vocês quiserem, né, a finalização dessa forma, vocês pegam a alcinha de trás da correntinha. Ok, pessoal? Então, é isso, tá? A nossa técnica aí para fazermos trabalhos quadrados, retangulares, que não entortem. Agora, como nós falamos no nosso último vídeo, na nossa última aula, nós vamos desenhar o nosso ponto picô, tá? Que nós aprendemos na nossa 7ª aula e eu acabei esquecendo de passar para vocês. Então, como eu estou considerando aí que vocês estão vendo o curso na sequência, né? As aulas na sequência. Então, na 7ª aula nós aprendemos o ponto picô e eu esqueci de fazermos o desenho, ok? Para aprendermos a ler ele no gráfico. Então, nós vamos fazer hoje na nossa 8ª aula, perfeito? Se vocês gostarem dessa aula, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, perfeito? Então, vamos lá. Nós temos aqui
aprendemos a fazer um ponto picô, duas variações, né? Com 3 e com 5 correntes, certo? Agora nós vamos desenhar o símbolo então. Nós fizemos ontem a finalização dos nossos pontos picôs com ponto baixo, tá? No gráfico a gente vai encontrar a finalização com ponto baixíssimo. Então hoje nós vamos desenhar as duas variações, ok? Então o ponto picô nós vamos encontrar ele assim, com 3 correntes, as variações que nós aprendemos ontem, né? Com 3 correntes, finalizado com um ponto baixíssimo, certo? Com 5 correntes, que também nós aprendemos ontem, né? Na produção do nosso porta-copos. Se você não viu a nossa aula, dá uma olhadinha aí. Tá gravado aí no nosso canal. E aí, finalizado também com um ponto baixíssimo, certo? Então, aqui nós temos um picô com 3 correntes e com 5 correntes. Ontem nós fizemos o picô com um ponto baixo, né? Nós finalizamos com um ponto baixo. Então, nós fizemos um de 3 correntes, finalizamos com um ponto baixo. Nós encontraríamos assim, tá? E com 5 correntes. Eu não sou boa desenhista, né? Mas, ó, estamos aqui. E finalizado com um ponto baixo, tá? O ponto baixo nós aprendemos, né, nas aulas anteriores, que a gente pode encontrar ele ou assim, como um xizinho, tá? Ou assim, como um sinal de adição, ok? Então, você vai encontrar o ponto baixo com esses dois símbolos. Perfeito, pessoal? Então, por hoje é isso. Se inscrevam no canal, deixem um joinha, tá? E até a próxima aula. Na nossa próxima aula, então, nós já vamos iniciar aí a produção do nosso tapete, tá certo? Já estamos chegando ao final do nosso curso básico, perfeito? Então é isso, um abraço, fiquem com Deus. Tchau!